Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Nádia, gravando mais um Pod Pets da Gulosos para vocês, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que você vai estar assistindo esse ou ouvindo, né, o nosso podcast. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso novo episódio. Hoje, como a gente tinha prometido para vocês, a gente precisava falar sobre alimentação, né? Sobre tipos de rações, enfim, todo esse know-how de opções que a gente tem no mercado. Então a gente convidou a Elisandra. A Elis, né? Isso. A Elis, ela é gestora comercial da Admax. A nossa ideia aqui não é falar de marca, mas, né, ela é gestora comercial da Admax, que produz Magnums, que produz Fórmula Natural, que produz Origens. Mas a ideia, de fato, é falar sobre o tipo da ração, a qualidade da ração que a gente tem no mercado. Então, boas-vindas, Elis. Obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite, esse desafio Baita desafio. para nós duas, porque embora seja o nosso quinto episódio, ainda é um projeto novo, né? Um projeto que está galgando na intenção de trazer quanto mais informação clara e fácil de entendimento, melhor. Então, já que a gente se propôs a falar de alimentação, quero que tu fale um pouquinho da tua trajetória, por todo o teu know-how de experiência aí. A gente sabe que normalmente quem trabalha numa empresa já trabalhou em outras, então conta um pouquinho só do teu início e quanto tempo tu já está nesse mercado. Então, olá, galera do bem que está nos assistindo aí, né? Agradecer muito aí a oportunidade de estar conversando sobre um tema que eu digo que é a minha vida, né? Eu estou há mais de 20 anos no segmento pet food, né? Alimentação, nutrição animal, cães e gatos. Já passei por diversas indústrias, diversas empresas do segmento, né? Comecei lá na Premier Pet, né? Como distribuidor, a plantar. Depois de 7 anos fui para Ercosul, né? Que os mais novos talvez não conheçam, né? Hoje BRF, né? Foi adquirida pela BRF, né? Fiquei lá 6 anos. Tive uma passagem rápida pela Supra, né? Fiquei 1 ano na Supra. Depois retornei para a Premier, daí na indústria. Fiquei 4 anos. E hoje estou na Admax, já vou completar 4 anos. A Admax, para quem não sabe, é uma das maiores empresas do segmento pet food no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente vem desenvolvendo um trabalho aí, né? A marca não é tão consolidada ainda aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma das principais aí no cenário nacional. Uma trajetória por todas as marcas mais conhecidas, né? Vamos citar lá a Plantar, a Premier, é Golden, né? A Supra é a parte da Sapeca, que a propaganda da Sapeca tá em todos os outdoors, né? Sim. Então, é bacana porque quando tu tá dentro do ramo, tu curte o ramo, né? Sim. Tu troca de empresa, como é que eu vou te dizer? Tu representa outras marcas, mas não tem como tu sair do ramo, né? É uma coisa que acho que vicia, que... É uma cachaça, como eu digo para quem está começando no ramo, eu brinco, né? Quem passa pelas minhas mãos aí, né? Eu digo, ó, é uma cachaça, dificilmente tu vai conseguir largar essa cachaça. Eu comecei como promotora de ponto de venda, né? Então é muito legal porque tu tem um contato muito próximo com o tutor, né? Então tu entende também muito dessa relação e ela vem mudando ao longo dessas mais de 2 décadas que eu estou no segmento. Ela vem mudando muito essa relação, ela vem ficando cada vez mais próxima, né? O pet, né? Ele deixou de ser aquele animal de estimação, de cuidar da casa, né? Ficava no pátio, né? Comia sobra de comida, né? Quando eu comecei lá no início, quando tu ia principalmente para o interior atender loja, gato então nem se fala, né? Tu dizia assim, ração para gato. Não, mas se eu der comida para ele, ele não vai fazer a função dele, que é caçar, né? Caçar. Então, não dava comida para o gato para que ele ficasse atento e fosse a luta. se virar.
Então isso mudou, né? Vem mudando cada vez mais, né? A gente está cada vez mais próximo. Hoje o pet tem plano de saúde, né? Tem creche, né? Então Tem isso hotel. e é super importante. Eu acho que bom que está evoluindo, né? E a parte de nutrição também, né? Vem evoluindo e muito nesses tempos todos, né? E eu até queria te fazer uma provocação, Nádia. Ai, meu Deus. E te perguntar se tu sabe, a gente falou, né, já vamos falar em alimentação, né? Mas tu sabe a diferença entre alimentar e nutrir? A gente tem aí, às vezes a gente confunde um pouco, né? Até eu tive um treinamento da empresa há poucos dias e a gente falava ali, a colega trouxe um exemplo bem bacana, né? O que é alimentar e o que é nutrir, né? Quando tem um pet na padaria, do lado de fora lá, um pet de rua, né? Um cachorrinho. E aí tu passa por ele aquele olharzinho assim, ele tá com fome, né? Tu vai lá, pega um pãozinho e dá para ele na saída da padaria, né? O que tu tá fazendo? Tu tá alimentando ou tu tá nutrindo? Né? Tu tá alimentando, tu vai matar a fome dele naquele momento, né? Mas vai ter uma deficiência ali nutricional, né? Então eu acho que para o tutor, né, também quando ele vai escolher um alimento, né, a ração, o que eu vou dar? Eu vou dar um alimento esse mais barato, esse mais caro, qual é a diferença? Talvez ele tenha consciência de qual é a missão dele com aquele pet, né? A missão dele é nutrir, é o bem-estar. Já aproveitar, deixa da Elis, vamos trocar imagem aqui então e vamos começar então a comparar para a gente entender essa diferença do alimentar e do nutrir. Entendi a tua provocação, fiquei um pouco assustada com a pergunta, né? Pensei, meu Deus, não vou saber responder, mas puxando para o dia a dia é exatamente isso, né? Normalmente a gente passa pelo cachorrinho na rua, a gente dá o que tem na mão. Isso aí. É naquele momento, né? Não é no decorrer, pensando na longevidade daquela vida ali, né? Isso e aí. hoje é o que a gente pensa quando a gente adota um cachorro ou um gatinho, né? E cada um tem a sua necessidade. Então a gente preparou uma imagem aqui baseado mais ou menos no que a gente conversou ontem, que eu achei a tua analogia maravilhosa na comparação dos tipos diferentes de ração que a gente tem no mercado. Lembrando que os tipos de ração, pessoal, eles existem em todas as marcas, tá bom? Então, lá a Frost, que é fabricante da Sapeca, que é fabricante da Astro, que é fabricante desculpa, a Supra, que é fabricante da Frost, cada uma dessas tá enquadrada dentro dessa linha de raciocínio aqui, tá? Da mesma maneira que a de Max, da mesma maneira que a Nutrire lá na parte de Monelo, de Birbo. Enfim, a ideia é justamente trazer a informação da classificação do produto e não, de fato, o produto em si. Exato. A marca do produto. Não, e é bem legal isso, assim, e isso veio muito, assim, da minha vivência do PDV, do ponto de venda, né, de como que eu vou falar. Eu tive muitos treinamentos no início e até comentei contigo, né, Nádia, o meu primeiro contato, eu vim para o canal Pet, para o segmento Pet, por necessidade, né? Foi a oportunidade de trabalho que surgiu. Eu não era do segmento, não me imaginava trabalhar com cães e gatos, com nutrição, né? Não sonhava ser veterinária, não sou veterinária, né? Mas precisava trabalhar. E a oportunidade que surgiu foi de promotora de ponto de venda para uma distribuidora pet, né? E o meu primeiro treinamento foi uma linguagem, assim, a colega falou muito, né, sobre nutrientes, sobre enriquecimento do produto, né, doutora Fabiana Severo, querida, maravilhosa, me ajudou muito. Só que no término do treinamento dela, ela me perguntou assim, tu ficou com alguma dúvida? Né? E de tudo que ela falou, ela repetia muito, né? O pellet, porque o pellet da ração tal, porque o pellet dessa condroitina glicosamina, porque o hexametafosfato de sódio, porque... E eu, meu Deus... tu tem alguma dúvida? Depois de 2 horas de treinamento, eu perguntei, sim, o que é pellet? E, na verdade, pellet era o formato da ração, né? Formato do grão, do né? grão, isso. Então,
ela disse, tu não entendeu nada. Eu disse, não, mas eu preciso do emprego, eu vou entender, né? Se tu não entendeu nem que o grão tem um formato que se chama pellet, como é que tu vai conseguir assimilar o que tem dentro daquele grão, né? E fui para a rua e, assim, o grande segredo foi tentar simplificar a linguagem, porque, assim, se eu não entendi, como é que eu vou passar, como é que alguém que está lá indo buscar um alimento para o seu cão, para o seu gato, vai entender, como é que eu vou passar essa informação? Então, essa foi a minha missão, eu tenho que entender de uma forma simples, para passar de uma forma simples, porque eu não vou falar com um veterinário, eu vou falar com desde um jovem até uma senhorinha, né? Exato. Então, eu fui buscando nesse... Tá, qual é o alimento que você dá para o seu cão? Qual é a marca? Eles me diziam, beleza, dentro dessa marca, olha, eu tenho esse produto aqui, né? Que tu vai desembolsar um pouquinho mais, mas hoje tu tá dando um arroz, uma receita de arroz, né? Então, vamos dizer que é um alimento standard, né? A base ali é um alimento mais preço, mais comercial. O que eu estou te oferecendo aqui é um alimento premium, né? Então a gente vai acrescentar, é como se tu estivesse acrescentando um feijão nessa receita. Então tu já vai melhorar a nutrição do teu cão, do teu gato, né? Ele vai ter, de repente, fezes em menor volume, já vai comer um pouco menos, né? Só uma ressalva, tá, pessoal? A gente só tá fazendo uma analogia. Não é para dar feijão pro cachorro e pro gato, tá? É tentar comparar com o nosso tipo de alimentação, o que de fato ele tá recebendo dentro daquela linha, daquele segmento de ração que ele tá dando pro pet dele lá. Exatamente. Então, foi uma forma que eu encontrei para eu entender e para conseguir passar a mensagem e conseguir promover e vender os produtos, né? E sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar, até com o pessoal de loja, de balcão, né? Eu tento passar essa mensagem para eles que eles consigam também, né? Desmistificar um pouco, né? Esse tabu que é, porque assim, tu pega uma embalagem, lá vai estar a condroitina glicosamina, né? E aí ontem até tu me mostrava, né? E o desenho ali é para ser de uma articulação, mas tu me questionou sobre o músculo. Uhum. É para musculatura? Porque tu como tutora, tu tá ali, né, olhando assim, é para musculatura? Não, não é para musculatura, é para articulação, né? São ingredientes que vão prevenir, né? E isso é importante também. Se o teu cão, o teu gato, ele já está com um problema de saúde, não adianta tu ir lá buscar um alimento para resolver esse problema. Quando ele já está com um problema, né? Exato. Claro que existem os alimentos, né, que são específicos para essa fase de tratamento, quando o cão, o gato tem um problema de saúde, né? Mas o alimento tradicional de manutenção, ele é preventivo. Tudo que vai estar ali de enriquecimento, de vitaminas, de minerais, é preventivo. É para que ele tenha, como tu disseste no início da conversa, uma maior longevidade. Isso. Né? Se a gente olhar para trás, quando a gente era criança, acho que a gente mais ou menos regula de idade. Eu acho que sim. Eu tô com 45, 46 anos. Então, quando eu era pequena, eu me lembro assim, nossos animais, eles morriam muito cedo, né? Sim. Cão, gato, né? Hoje a gente vê que muito em virtude da nutrição, né? A longevidade, ela é muito maior do que há 2, 3 décadas atrás, né? Sim. Quanto mais a gente vai para trás, a gente vê que realmente a nutrição mudou, né, a vida dos cães e gatos, né? Porque a gente dava a sobra da nossa comida. Cebola é extremamente, né, prejudicial, tóxico, né? E alho, enfim. O próprio feijão que a gente citou aqui, né? Exato. Então, assim, por isso os animais duravam bem menos, né? Porque por mais que a gente queira muito essa semelhança, né? A aproximação do cão, do gato com a gente tem que entender que são espécies diferentes. Propostas dentro do ecossistema, vamos dizer, diferente, né? Aqui a gente citou a Standard, a Premium Especial e a Super Premium e fez essa analogia de pratos um pouco mais... com maior nutrição, de fato, né? Vamos comentar sobre... Desde quando a gente adota o pet lá, né? A gente tem no mercado ração de filhote. A gente tem no mercado ração de adulto.
A gente tem no mercado ração sênior e a gente também tem as específicas, que é o que tu comentou sobre repor algo que ele perdeu, né? Hoje de manhã, uma amiga minha me mandou mensagem. Ela tá com filhotes de pitbull em casa. Filhotes. E ela disse assim pra mim, Nádia, os bebês estão comendo a mesma ração da mãe. Tu acha que vai dar ruim? Eu comentei com ela, olha, talvez nesse primeiro momento não dê ruim, mas esse filhote tá crescendo. A mãezinha dele já cresceu, né? Exato. Será que esse filhote vai receber tudo que ele precisa da parte de crescimento ósseo, de crescimento muscular? Então, explica pra gente o que tu tem de... Não, e assim, o filhote eu até brinco às vezes em casa com família, né? Porque assim, a tua ração é cara, a tua ração é cara, né? E eu brinco assim, ó, então tá, vamos lá. Dá a ração cara, pelo menos na fase do filhote. Procura dar o melhor que tu puder na fase de filhote, que é a fase do desenvolvimento. Ali é fundamental para que depois, na fase adulta, tu não precise suplementar, corrigir problemas de saúde, né? E às vezes conviver, né, com problemas de saúde que ele vai desenvolver por uma deficiência nutricional que ele, né, que faltou naquela fase inicial. Então, o filhote é fundamental que ele coma um alimento de filhote, né, com um balanceamento correto, níveis de gordura, ele precisa de mais energia, ele precisa de mais proteína. Como algumas raças, por exemplo, raças de porte maior, o desenvolvimento delas é muito rápido. Tu pega um filhotinho 40 Quando tu começa a vacinar com 45 dias, ele tá com 500 gramas. Quando tu termina lá, 2 meses depois, ele... Então, assim, esse desenvolvimento muito rápido, ele precisa de um aporte nutricional. E hoje, as marcas de filhotes, qualquer marca de filhote, a gente não está aqui defendendo uma ou outra, né? Elas entregam, e eu digo, às vezes o pessoal brinca assim, tu que já passou por tantas, qual é a melhor? Eu digo, gente, todas são muito boas dentro do que se propõe, né? Toda a indústria está ali no mercado buscando um espaço, né? E ela entrega aquilo que ela se propõe, né? Dentro da sua categoria, dentro da sua capacidade fabril, né? Então, assim, e hoje para te estar no mercado, se tu não entregar o mínimo de qualidade, tu não vai ficar. Porque quem vai te dar a resposta se o produto é bom ou não é o próprio cão, o próprio gato. Tu pode até escrever lá na embalagem que o produto tem tal desempenho, só que o tutor levou para casa. Ele vai ver aquelas fezes mole, ou ele vai ver o pelo caindo, né? Então, o tutor vai entender que, bom, paguei mais barato nisso aqui, dizia aqui que é um produto premium especial, mas não tem desempenho de premium especial, né? Elis, mas e aí? Quem é que regula isso, né? Existe uma fiscalização, existe uma legislação? Sim, existe, né, uma legislação, o MAPA regula, fiscaliza, né, as indústrias no Brasil, né? Então, existe sim uma regulamentação, tá? Então, assim, nessa fase de filhote, talvez no caso da tua amiga, seria muito importante até talvez ela dar a de filhote para a mamãezinha, né? Que tá ali num pós-parto, debilitada, amamentando. Então, 10 ela pitbull. também precisa muito de um aporte energético nessa fase, super importante. Né? Então, o inverso seria o ideal, que todos tivessem comendo um alimento de filhote, ao invés de os bebês estarem comendo a da adulto. Outra coisa que a gente vê demais no mercado, né? Eu, principalmente, que estou no chão da loja, é justamente isso que tu comentou da questão da raça grande, né? Antigamente era um alimento generalizado, todos comiam, até porque antigamente não tinha tanta raça, né? Hoje que tá vindo mais, antigamente era o poodle e o vira-lata e o pastor. Isso A gente aí. via muito, né? Então era isso aí. Hoje em dia não, hoje a gente já tá vindo com Shih Tzu, a gente já tá vindo com Pug, a gente já tá vindo com Spitz, a gente já tá vindo com Rottweiler, já tem outros tipos de raça e cada raça com a sua necessidade alimentar específica, né? Exatamente.
Tanto que eu trouxe a questão do pitbull, porque a gente vê que as empresas, as fábricas estão pensativas nessa questão do desenvolvimento muscular e articular mesmo, Sim. né? Tu vê hoje ração específica. Tem lá um pitbull na frente, porque eu acho que, não por virar moda, né? Mas a raça pitbull, ela pegou Popularidade, uma talvez. popularidade, obrigada. Pegou uma popularidade nos últimos anos muito grande, então acaba utilizando o pitbull ali. Mas eu, Nádia, entendo como referência que é um cachorro de porte grande, que tem a musculatura, que tem o osso mais longo, que precisa de uma musculatura um pouco mais forte, que vejo também que é muito parecido com a gente, aquele cara que vai na academia, vai tomar um whey protein, né? Vamos dizer assim, para o desempenho dele também na parte muscular ficar melhor. Hoje a gente vê muito, né? Sim. Voltado para a raça de pitbull, para cachorros com porte maior. Eu tive uma labradora há 15 anos atrás, talvez não estava dentro do mercado pet. Não me recordo a ração que eu dava para ela, mas de fato, ela dormiu com 1 quilo e acordou com 30. Ela cresceu muito rápido. E muito provável que eu não dava a alimentação certa para ela e ela desenvolveu displasia. E talvez tu nem imaginasse assim que talvez se tu tivesse um pouquinho mais de informação de assim, o cão de porte grande na fase de filhote, eu preciso dar o alimento de filhote e depois na fase adulta eu preciso fazer uma manutenção preventiva, né, com um alimento que tem ali ingredientes que vão manter ela saudável, que vão trazer ali uma prevenção no desgaste das articulações, porque é predisposição da raça, assim como o labrador, golden, o cão de grande porte, ele tem predisposição a uma displasia, a um problema articular. O pug vai ter uma predisposição à obesidade, o pug, bulldog, né? Então, queda de pelo. Exato. A questão da pelagem, cães de pelagem exuberante, né? Eu vou dar uma ração de pequeno porte, né? Procura uma ração, então, de pequeno porte, mas que tenha. Aí chega lá no banho e tosa. Moça, ele tá todo enosado. O pelo dele não alisa de jeito nenhum. A minha irmã tem um igualzinho, da mesma ninhada, e o pelo não é igual. E aí, assim, tu vai lá, conversa, né? Tá, mas qual é a ração que tu dá e qual é a ração que a tua irmã dá? Não, minha irmã dá uma bem cara lá, que ela não posso. Mas tu aqui no Banho Tosa faz um milagre pra mim aqui, porque eu quero aquele pelo. Eu quero aquele pelo. Não adianta, é de dentro para fora, é alimento, né? Então, por isso existem alimentos que são específicos para pelagens exuberantes, alimentos de raças específicas. Não é comercial, não é um apelo comercial. Né? É a nutrição, é o balanceamento que tem ali dentro que vai ajudar, né, para aquela raça entregue o melhor, o potencial melhor dela e de forma saudável, né, que é o principal. Sim, exatamente. Vamos para o sênior, né? Falamos do filhote, falamos da manutenção e também tem os velhinhos, né? Sim. Os velhinhos também têm uma necessidade diferenciada. Nádia, eu dou só a de filhote pro meu velhinho, porque ele gosta do grão pequenininho, porque ele tá sem dente. É diário isso, né? Quando tu vai abordar o tutor, qual é a ração que tu dá? Não, eu dou a de filhote, né? Porque ele já tá velhinho, né? Ele precisa de uma nutrição e tal. E aí vem todo aquele mito, né? Aquela informação que não chega muitas vezes pro tutor. E é nosso papel, né? A gente que é profissional do mercado, levar a informação. O cão sênior, ele precisa, tanto quanto o filhote, né? Da nutrição adequada, né, de um nível de gordura menor, porque o cão ele já tem uma atividade menor, né, ele já está mais idosinho, ele já não está mais tão ativo, então o nível de gordura naquela ração ela tem que ser menor. Se tu dá uma de filhote, é o contrário. Ele precisa de mais energia, aquela ração vai ter mais gordura, mais extrato etéreo, né, que está lá no rótulo, né? Isso era outra coisa que eu disse, meu Deus, o que será esse bicho, né? Extrato etéreo, né? Nada mais é do que o nível de gordura no alimento, né? Então, o filhote precisa da gordura porque ele gasta muita energia e o idoso, ele precisa de uma redução, né, de gordura, porque ele está numa fase mais tranquila da vida. Mais uma ressalva, o extrato etéreo é a gordura boa. Exato. Né? Não é a gordura ruim.
Vamos fazer uma comparação aqui. Ai, não, mas aí tu vai lá, tu vai pegar uma ração super premium, onde de fato o estratégia é um pouco mais elevado. Ela nutre um pouco mais nessa função, mas não é porque tu tá dando mais gordura, né? Tu tá dando Isso. alimentação melhor de fato. E a gordura ali, dentro da receita, ela tem várias funções, não só a função de energia, né, de dar mais energia, mas também ali vai ter os aminoácidos ali importantes, aminoácidos não, né, as gorduras essenciais para a questão de pele e pelo, né, os ômegas, né, que são tão conhecidos, né, na nossa suplementação, né? Então a gordura também ela é uma fonte de ômegas. Então o sênior também ele vai ter uma necessidade de minerais mais controlados, por exemplo, fósforo em excesso pode trazer um problema renal, né? Então não a é própria quantidade de gordura, desculpa, proteína, de proteína. Né? Então é muito importante respeitar cada fase, né, e entender. Às vezes a gente como tutor, meu pai mesmo, não, isso é só para vender mais, só para ter mais espaço nas prateleiras. Não, pai, não é. Existem regulamentações, existe estudo, existe, né, toda uma tecnologia aplicada, né, para trazer conhecimento, para que a gente tenha os animais mais tempo com a gente, com mais longevidade e qualidade de vida. E isso através da nutrição. Da alimentação. Sal, falamos bastante também, né? Ai, não, essa aqui tem muito sal. E a gente tá falando bastante só de cão, né? A gente tem que partir pro gato também na sequência. Sim. E normalmente o tutor do gato, que ele é mais chato nessa parte de sal, né? Que eu comentei, que é o sódio. E na nossa conversa ontem, na nossa troca de conhecimento, a gente comentou sobre a necessidade do sal também na alimentação, né? Sim. E toda a troca, toda a quebra de partículas de outros elementos que geram o sal. Então, vamos partir para esse pensamento aí, porque às vezes a gente vê que na ração do gato tem mais sal, né? Na ração de cachorro tem um pouco menos, mas aquele númerozinho lá no pacote, né? Sim. E assim, uma coisa importante para a gente trazer sobre o sal, ele não é um vilão, né? Ele não é um vilão, principalmente na nutrição do gato. Ele está ali com um papel fundamental, né? Muitas vezes o veterinário ele vai indicar até um alimento ali com um teor de sódio, né, maior, para fazer com que esse gato, para induzir ele a buscar mais a hidratação, beber mais água, né? E ele vai estimular, às vezes, isso através de um alimento com um nível um pouquinho maior de sódio, né? Para problemas específicos. Eu não sou vet, então não vou saber se é o problema nível, urinário, né? Qual deles, né? Mas é importante que quando você vai procurar, às vezes assim, tu vê o tutor lá procurando o menor nível de sódio na ração, né? Ah, mas essa aqui tem menos, essa aqui tem menos, essa aqui vai... Não é esse o ponto, né? O sódio é importante na alimentação do cão, do gato, né? Principalmente na do gato, né? Mas ele tem que estar ali no nível adequado, né? Hoje, um gato saudável, né? O ideal é que fique entre 0,2 e 0,6 o percentual de sódio a cada 1.000 miligramas, 1.000 miligramas de energia, tá? Mas assim, o rótulo do produto ali, né? Às vezes nos induz ao erro, né? Se eu trabalho com níveis mínimos, eu não sou obrigada a declarar, né? Hoje a legislação não me obriga a declarar. Se eu, por exemplo, trabalho com um mínimo de 0,2 no alimento, eu não sou obrigada a declarar. Então, às vezes, até o tutor, ele diz, não, eu vou levar essa aqui que não tem sódio. Não, ela tem sódio, porque a matéria-prima que está ali, a própria proteína, ela tem o mineral, o sódio, né? Presente. Né? Então é muito a questão do mito, às vezes, que a gente acha assim, o sal é muito prejudicial para o ser humano, né? Até porque a gente sabe que tudo em excesso, né, vai fazer mal. Mas na alimentação dos pets, né, ela tem que estar presente ali em níveis adequados, na alimentação do gato, principalmente.
E eu dou ração do cão pro gato e eu compro uma ração só pros dois. Meu Deus. Como a gente escuta isso? Demais, Não, né? eu compro só uma e eu dou pros gatos e pros cachorros. É. Primeiro ponto, né? São espécies diferentes com necessidades nutricionais diferentes. O cão, ele produz, por exemplo, através da digestão, a taurina, né? Um ingrediente essencial para a saúde da visão, do coração, né? O gato, o organismo dele não consegue produzir através da digestão, né? Então, ele obrigatoriamente tem que receber na alimentação. Se vocês olharem toda a alimentação de gato, ela vai estar lá em destaque normalmente com taurina, né? Porque a taurina é essencial para a saúde da visão e do coração, né? Principalmente a visão do gato, né? O gato é um animal noturno, quem tem gato sabe, né? Meu que o diga. Então, são espécies diferentes com necessidades diferentes, né? Então, se o gato estiver comendo a ração do cão, ele vai ter deficiência nutricional, ele vai ter problema, né? Não vai fazer problema se comeu 1, 2 vezes ali, né? Agora, a longo prazo, ele vai ter uma deficiência nutricional, pode desencadear problemas de saúde severos, né? Sim, claro. Toda dificuldade alimentar, toda falta alimentar vai te ocasionar algum problema, né? Não é à toa que a gente tem que ter uma alimentação balanceada com um pouquinho de cada coisa, como se diz, e a Exato. alimentação deles tá vindo nessa linha, né? Evidente que a gente também tem que pensar que a gente tem que alimentar numa forma contínua. Não é um mês, tu vai lá, tu te empenha, tu dá uma alimentação top. Não, mas nesse mês eu me apertei e não vou conseguir, eu volto lá para aquela ração anterior que eu dava. Não, mas aí no outro mês já deu uma melhoradinha, eu já dou mais uma intermediária, né? Tenta fazer com que tu consiga manter uma ração que tu também consiga manter sempre, né? Essa troca de ração também vai dar o quê? Mais queda de pelo, ele não vai se acostumar também com aquela quantidade que ele está recebendo, né? As questão de diarreia também, né? Ele não acaba não se acostumando com isso, né? Então, Exato. na hora tu percebe, né? Nós comentamos ontem também dos selinhos, né? Tem uns selinhos hoje específico. Tu comentou do velhinho ali, porque já tá sem dente. Hoje em dia também tem muito. Eu não vou me lembrar o nome, tá? Me ajuda? Da questão da alimentação prudente. A forma natural veio com plaque off, né? Isso. Hexametafosfato de Hexametafosfato. Muito obrigada. O Nada como falar com quem disso. sabe, né? Mas olha, gente, outra coisa lá do início, né? Que eu tinha muita dificuldade de pronunciar essa palavra. É uma vitória hoje estar aqui e falar assim, hexametafosfato de sódio. Porque, gente, meu Deus, eu tenho que saber falar isso aqui, né? Eu tenho que me lembrar como é que é o nome disso aqui. É uma palavra linda. Linda. E assim, a função dele é muito assim, o hexametafosfato de sódio, ele tá ali, é como se fosse, quando ele promove aquela sensação que a gente tem ao escovar os dentes, parece que fica lisinho ali o dente, né? Então, o hexametafosfato, ele tá ali, ele é ativado através da quebra do grão, então, por isso que é importante o grão seco, né? Mas ele tá quase sem dente, ele tem meia dúzia de dente na boca. Não tem problema, ele vai dar o jeitinho dele. A ração sênior, normalmente ela é mais airada, ela é mais fácil a quebra, tá? E o hexametafosfato, a função dele, ela vai ser ativada através do atrito, né? Quebrou a partícula ali, o grão da ração, ele vai começar a fazer a função dele. Então, por isso também é importante que o tutor se atente ao tamanho do grão da ração. Cada porte, né? Existe a ração para porte mini, existe a ração para porte médio, para porte grandes e gigantes. Eu tenho um grande e gigante e eu dou o grão pequeno, eu dou o grão médio porque é mais fácil para ele comer, né? Aquele grão é muito grande. Foi estudado para isso, existe uma função para aquele grão ser maior. A gente tem um produto lá na empresa que foi lançado recentemente, que ele é específico para a saúde oral. E a maior parte dos saques que a gente recebeu na empresa foi... o grão é muito grande, né? Porque mesmo a de pequeno porte, o grão é um pouco maior.
Porque ali tem o Plake Off e para que o Plake Off faça a função dele também, né, para que tenha a parte do atrito, ela é necessária para que o produto tenha o desempenho correto para a proposta de saúde oral, né? Então é importante também que o tutor, ao ir no pet, no mercado onde ele compra o alimento, ele se atente. Pô, meu cão, atrás das embalagens sempre vai ter lá o porte, né? De 1 a 5 quilos, mini, de 3 a 7 quilos, a 10 quilos, pequeno, né? De 10 a 15 quilos, porte médio, né? E assim por diante. Então, procura o alimento adequado, o formato do grão adequado. Não é só a fase de vida que é importante, também o formato do grão. Porque senão tu tá rasgando dinheiro, tu tá pagando às vezes um alimento com hexametafosfato de sódio, mas não vai ter aquela função, né? Exatamente, não vai ter a função preventiva. Tá cheio de tártaro. Eu sempre dei a ração lá com hexametafosfato de sódio e ele tá cheio de tártaro. Claro que é preventivo. Tem muitas raças até que tem uma predisposição maior ao cúmulo de tártaro, né? Então ele vai ter. Só que se ele ia ter um problema de tártaro com 5, 7 anos, isso vai prorrogar, vai um pouquinho mais para frente, né? Agora, se não der o tamanho adequado da partícula, não vai fazer o efeito preventivo. E funciona que nem para nós, a digestão começa na mastigação, né? Não vai demorar mais, assim. A minha labradora, essa que eu citei antes, eu dava a ração de porte pequeno para ela, né? Eu lembro que o grão não era grande, provavelmente não era porte pequeno, porque que nem eu te falei, eu não me lembro. Mas ela inflava a barriga assim porque ela engolia. Imagina o perigo, um cão de porte grande, né? Distorção? Exatamente. Ele come muito rápido, geralmente o cão de porte maior, ele é mais voraz na hora de se alimentar, ele come muito rápido, então se o grão é pequenininho, ele vai comer bem rapidinho, né? E ele é agitado por natureza, né? Ele vai correr, daqui a pouco, né, pode ter uma torção gástrica aí, que é um problema que, né, pode levar a óbito até um cão. Sim, isso é uma urgência, né? Se isso acontece. Mas essa diferença da questão do grão, ela é muito visível na ponta, né? E normalmente o pessoal pede, eu queria um grãozinho menor porque meu cachorro é muito preguiçoso. Tá, mas que porte que ele é? Ele é um pitbull. Ele precisa mastigar, né? Ele precisa fazer aquela mandíbula trabalhar e para limpar os dentes, como a gente fala, né? Puxando um pouquinho pro gato de novo, né? A gente tá se apegando bastante no cachorrinho. Meu neto vai ficar bravo comigo, né? A avó foi lá, falou que é vó de gato, né? Só cachorro, só cachorro, né? E o meu gatinho tá com infecção urinária. Eu vou levar essa ração aqui porque tá escrito urinária ali no rótulo dela. Daí a gente pergunta pro tutor, né? Tá, mas tu chegou a levar no veterinário? Essa ração foi indicada por teu pet, de fato, né? Porque hoje em dia os problemas urinários, eles são diversos, né? E, assim, às vezes um alimento, o gato tá com um problema renal e não urinário, né? Então, são problemas. Só que o tutor não tem essa informação. E nem a gente que está ali atendendo, né? Quem vai ter essa informação é o veterinário, através de um exame. Então, às vezes, o tutor diz, não tenho dinheiro para gastar. Só que ele já está indo ali buscar um alimento que é um pouco mais caro, ele já vai ter um gasto inicial. Aí ele olhou na internet que tal medicamento ajuda naquele problema ali, porque ele viu que o gatinho urinou com umas gotinhas de sangue. Né? Ou que não urinou, né? Ou que não urinou. Então ele vai lá, pesquisa na internet e vai lá, eu quero isso, eu quero essa ração urinária. Ele está gastando, às vezes, ali um valor que ele podia ter pago uma consulta veterinária, ter feito um exame identificado o motivo, identificado, né? e salvado muitas vezes a vida do gatinho, né? Porque a obstrução ali, o problema, seja urinário, seja renal, se ele não for tratado adequadamente, ele vai levar esse gatinho a muito sofrimento e ao óbito, né? Então, às vezes é uma falsa sensação que a gente tem como consumidor. Eu vou economizar. Eu pesquisei lá, a minha vizinha deu essa ração aqui para o gato dela e resolveu, teve o mesmo problema, as mesmas características, só que assim, consulta o veterinário. Faz o tratamento adequado, assertivo. Às vezes não vai precisar nem dar um alimento
muito mais caro. Às vezes tu vai só fazer o tratamento com a medicação e muitas vezes vai manter o alimento que tu já tá dando, né? Porque ou às vezes dá uma melhorada no alimento, né? Foi o insight que eu queria pegar, porque às vezes a primeira coisa que tu pergunta, ele tá com infecção urinária, ele não sai da caixinha. Qual é o alimento que tu dá? Aí o tutor vai lá, te fala qual é o alimento que é, tu vai dar uma olhada, é uma ração standard. É uma ração que não supre a necessidade dele para aquela demanda e óbvio que vai estourar em algum momento, em algum problema, né? Mas eu castrei meu gatinho muito cedo, ele teve infecção urinária porque ele castrou muito cedo. Não, hoje já está comprovado em estudos que é de fato a alimentação que faz esses problemas acontecerem posterior, né? Hoje a gente tem indicação de castração com 3 meses. Sim, e assim, deem sachê, procurem dar, assim, não só como agrado, né? Porque a alimentação úmida para o gato, ela é algo, assim, que se a gente pudesse, economicamente, né? Se fosse algo, assim, mais viável economicamente, seria o ideal, né? Seria o ideal. Porque o gato, ele não consome a quantidade de água necessária, né? De forma espontânea, para manter o trato urinário dele saudável, né? Então a gente, como tutor, também tem que ter essa responsabilidade de, assim, daqui a pouco se tu pode dar o sachê, ter uma Os fonte, sticks, né? A gente comentou dos sim, sticks também, que hoje tem muita marca, muita variedade, exato, muita opção, preço acessível, não é algo estrondoso que tu consegue pegar, misturar com mais um pouquinho de água, né? porque tem que estimular o gato a beber, além de dar uma nutrição, né, completa, balanceada, água. Água é vida para o gato, né? Então, se tu tem condições de ter uma fonte, gato gosta muito dessa coisa da água em movimento, corrente, né? Foi tu que comentaste Da da torneira, né? Eu gosto de tem um tomar. gato que toma só na Daqui a torneira. pouco, uma fonte, né, para estimular ele a beber mais água, né? E os sachês, né? Os alimentos, não só sachê, hoje tem outros tipos de alimento úmido também para gatos, né? Então, se conseguir fazer esse mix, né, na alimentação seca junto com a úmida para o gato, é fantástico. O que a gente pode falar, assim, de contrapartida de fato, então, da ração mais em conta para a ração mais cara, né? Que é o que assusta. Hoje, eu dou tanto para cachorro quanto para gato, eu tô numa marca super premium, né? Porque a gente vê a diferença. A gente adotou faz pouco tempo uma gatinha, onde o pelo dela é longo, bem longo, e ela teoricamente seria preta, mas ela tava marrom, assim, um pelo opaco, totalmente opaco. Tava longe de ser preto, tá? E eu adotei ela em 10 dias com uma ração com um pouquinho mais de qualidade, o super prêmio que eu te comentei, a gente via no pelo dela. Aquele pelo parece hoje que ele passou uma chapinha, ele tem brilho, sabe? Ele ficou mais malhável, né? Uma gata que teoricamente era para pesar 8 quilos, eu peguei ela com 4. Nossa. Então, são situações que a gente se depara, a gente que gosta de bicho, claro, né? Eu me enquadro nisso. Hoje eu tenho uma gama bem grande lá em casa, mas eu tento hoje manter a parte de alimentação numa linha, numa classe boa, porque eu também me preocupo numa saúde urinária, numa saúde posterior, num custo posterior, né? E em 10 dias, o pelo não é a mesma gata. Mas, Nádia, é o que eu sempre digo quando eu tenho a oportunidade de conversar com o tutor. Quando ele melhora o alimento do cão, do gato, né? O primeiro aspecto que ele vai notar, né? É pelo e fezes, né? Às vezes não existe milagre, não, às vezes não é de uma hora para outra, normalmente 10 a 15 dias, né, para te começar a perceber essas mudanças. Às vezes o tutor fica assim, acho que a minha gatinha não tá gostando dessa ração porque tá ficando ração no pote. Ela não Tô tá pagando, ela comendo não tá tudo. comendo tudo. Por quê? Claro que no início ela vai lá, como é uma novidade, né? Ela vai lá e vai comer. Deixa eu puxar uma pauta ali. Volta a imagem para nós ali, por favor, Jean, porque daí a gente vai de novo nessa questão do tempo, né? Tu puxou uma coisa muito importante, né? A comparação da alimentação. Por que tá sobrando lá no prato, né? Porque é um alimento mais completo, né? Aqui
né? Vamos dizer, ela tá numa ração premium, vamos colocar aqui no arroz e feijão, né? Tá numa raçãozinha premium ali, pô, atende, né? Alimenta, ela vai precisar comer uma quantidade X, né? Quando ela passa para um prêmio especial ou ainda por um super prêmio, né? A diferença de consumo ela é muito grande. Ela é muito grande. Tu começa a notar, eu brinco que às vezes assim, tipo, tu vai resolver reclamação saque, né? Não comeu. Comeu no início, na primeira semana comeu super bem e agora não tá comendo mais. Né? Porque o tutor é extremo, né? Não tá comendo mais. Então, não tá comendo mais mesmo, tu entra em contato, não tá comendo mais mesmo. Não, tá ficando no pote. Tá, mas tu tá seguindo a recomendação para o peso? Não, eu tenho um potinho lá de margarina, que é a quantidade que eu coloco lá para ela, e da outra ela comia tudinho, né? E me pedia mais. Me pedia mais. Agora tá sobrando no pote, né? Na primeira semana ela comeu super. A primeira semana era uma novidade, né? Igual a gente. Churrasco todo dia. Primeiro, segundo dia, pau. Vamos comer, né? No terceiro dia, tu já começa a olhar assim, porque tu vai lá querer comer. É saboroso, né? Tu vai, no quarto dia, tu já vai dar uma reguladinha, né? Opa, né? Porque senão... Vou começar a engordar, né? O cão e o gato também vão fazer essa regulação quando tu tá entregando um alimento superior, um alimento mais completo, né? Porque a quantidade que ele vai precisar comer é muito menos, porque naquele prato ali dele vai estar o arroz, o feijão, o bife, a salada. Vai demorar para ter fome, né? Exatamente. Vai estender o tempo de necessidade de comer de novo. A gente faz muito, como a gente falou lá no início, né? A analogia com a nossa alimentação. Se eu comer um prato de arroz ou um prato de polenta, daqui a meia hora eu vou estar com fome, eu vou sentir fome, porque é carboidrato de digestão muito rápida, né? E a mesma coisa, né? O cão e o gato. Se der um alimento standard, né? Ele vai estar toda hora te pedindo comida, né? Tudo que tu colocar, ele vai comer, né? Muito rápido. Agora, a partir do momento que tu melhora essa nutrição, a necessidade não precisa ser tanto. Tu vai notar melhora no pelo, na pele, no score corporal, né? A gata, em 15 dias, ela já aumentou quase 1 quilo. Nossa! E detalhe, tá? Não puxando pra fórmula, mas ela tá comendo fórmula, 1 quilo de ração. Ontem eu abri outro saquinho de quilo. E, Nádia, eu queria, assim, deixar também uma mensagem para o tutor do que é caro para ele. Tá? Eu fiz um cálculo, que geralmente é o cálculo que eu faço quando eu estou em loja, de um alimento premium especial. Né? Eu peguei cão, tá? Peguei um alimento de 20 quilos, um alimento premium especial hoje na loja de 20 quilos em torno de 189. Em torno Fechou? de 189. Tá. Uhum. Prêmio especial 20 quilos. Tá? Para um cão de 15 quilos, quanto tempo tu acha que vai durar um pacote de 20 quilos se ele der a quantidade recomendada? Chuta aí, quanto tu acha que vai durar? Quantos dias? Uns 50 dias tem que durar. 80 dias, Nádia. Então, essa é uma provocação até para o tutor fazer o cálculo, se policiar. Não adianta ele investir num alimento e também não fazer o manejo correto daquele alimento. Né? Sim, o que assusta, na verdade, o tutor, eu acho que é o desembolso no momento, né? Mas quando ele faz o cálculo, se ele pegar esse pacote de R$ 189, que vai durar 80 dias para um cão de 15 quilos, tá? Que vai comer 250 gramas por dia. Essa é a recomendação diária. Por dia, não por não vez, por refeição. Né? Hoje eu ainda comentei com um tutor que a gente conseguiu, foi lá reclamar que o pug dele estava gordo e tudo mais. Ração que tu dá? Ele dava uma standard, tá? Daí a gente conversou com ele, explicou como é que funcionava a situação. Fomos lá no rótulo da ração que a gente indicou e ele tinha que comer 180 gramas no dia. Deu um saquinho bem pequenininho assim, ó. E ele disse que ele dava 2 copos pro pug. 2 copos daqueles Stanley, sabe? Por dia pro pugzinho. E eu disse, se o senhor colocar na balança...
esse saquinho aqui, o senhor vai ter que dar por dia para ele. O senhor está dando 3 vezes mais do que o standard. Coloca no preço 3 sacos de standard, enquanto tu paga um saco. Então, assim, ó, é mito dizer que o alimento mais completo é caro. Né? Existe sim uma limitação em relação ao poder de desembolso naquele momento, né? Mas se o tutor fizer o cálculo e fizer o manejo correto, ele tem economia no bolso e ele está dando mais saúde, mais longevidade para o cão, para o gato dele, né? Ele tem economia com o veterinário, porque a partir do momento que tu dá uma alimentação balanceada, né? Tu também vai prevenir diversos problemas de saúde. Problemas posteriores. Né? Então, assim, façam o cálculo, conversem, procure ir numa loja especializada, né? Por mais que a gente tenha muita informação hoje na internet, vai numa loja especializada. Hoje as indústrias, elas procuram levar informação para o balcão, levar treinamentos, num bate-papo com o pessoal da loja, vocês conseguem ter uma orientação correta, né? E economia, porque parece contraditório, mas o alimento mais barato normalmente não é o... Não é o standard, né? Eu costumava brincar quando chegava um cliente em loja que eu estava fazendo o PDV, qual é a ração mais barata que tu tem? Eu perguntava, o senhor quer realmente saber qual é a ração mais barata? Eu vou lhe mostrar. Né? E eu mostrava geralmente um alimento com um desembolso maior, fazia o cálculo, né? E muitas vezes, se a pessoa tinha condições, ela levava, porque ela entendia, né? Então, perguntem, vá numa loja do canal especializado, porque essas pessoas são preparadas para receber vocês, para passar informação do que é mais adequado para aquela fase de vida, para aquele momento. Porque não é só a fase de vida, né? Às vezes tu tem um filhote que ele tem baixa atividade porque o tutor passa o dia inteiro trabalhando, ele fica fechado num apartamento. Então, até isso, né? Dentro de uma loja do canal especializado, vocês conseguem ter uma orientação melhor, né? De qual o alimento, qual a quantidade, né? A quantidade para um filhote que mora num pátio, que se exercita, que tem criança em casa, é uma. A necessidade de um filhote que mora com um estudante solteiro, que fica o dia todo trabalhando, de noite vai para a faculdade e não tem tempo de sair, só sai final de semana com o pet dele, é outra. Muito legal, obrigado por tu comentar sobre o canal especializado, porque a gente sabe que hoje as rações de cachorro estão em vários locais, né, supermercados, atacados, enfim, mas de fato lá no canal especializado tu consegue tirar todas as tuas dúvidas, né? E volto de novo no ponto do nosso podcast, levar a informação, né? Que bom. Quando a gente peca, que a gente peque por falta de informação, no momento que a gente tem ela numa maneira tranquila e de fácil entendimento, é onde a gente quer chegar de fato, né? Mostrar para esse tutor que não é com um desembolso tão maior que ele consegue dar uma alimentação, que ele consegue nutrir melhor o pet dele, né? Exato. Ele já tocou o apito ali, né? Nosso tempo estourou. Te agradeço de novo por ter aceitado o nosso convite, por ter trocado essa ideia com a gente, por ter compartilhado toda essa informação de Eu espero ter contribuído de alguma forma aos colegas veterinários ou tecnistas. Se eu falei alguma inverdade, alguma informação duvidosa, por favor, me chamem, me corrijam, para que eu possa também estar levando cada vez mais a informação de forma correta. A informação também, pedir para o pessoal que assistia aí o nosso podcast também comentar ali embaixo, trazer mais assuntos, o que ficou na dúvida, o que não ficou na dúvida, né? Para a gente trazer, porque a ideia é disseminar informação. Depois que a gente dissemina, tudo melhora. Verdade. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nem doeu. Não, né? Eu te falei que não ia doer. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado.